nas próximas semanas, 135 cardeais eleitores vão se reunir na Capela Sistina, lá em Roma, lá no Vaticano, para definir quem vai suceder o Papa Francisco no comando da Igreja Católica. E é sobre esses detalhes dessa sucessão, eu vou conversar agora com o padre Davi Pereira de Jesus, que está ao vivo com a gente. Padre, boa tarde ao senhor, está tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Tudo bem. Padre, nesse momento as pessoas estão perguntando, primeiro a gente vai ter todo esse ritual do velório, só depois é o conclave, é isso? Quanto tempo depois? Sim, então, por regra, normalmente acontece o seguinte, quando um pontífice falece, a sua câmara, o seu quarto é fechado, é feita então a confirmação do falecimento pelo cardeal responsável, que nós chamamos de camerlengo, que seria o responsável por todo esse momento de transição. Ele fez isso ontem às 20 horas, horário local, né, de Roma, para nós aqui era 3 da tarde. Naquele momento também foi feito o exame para poder confirmar a causa-morte, então foi verificado que o Papa não sofreu durante o seu momento final, ele começou a ter alguns momentos de deficiência respiratória e outras coisas, e ele teve então um AVC. Possivelmente começou a sofrer a partir das 5h30, 7h30 já tinha falecido. Agora, a câmara dele foi fechada, eu creio que a gente pode encontrar isso no próprio Vatican News, né? O quarto foi fechado, foi lacrado. Nesse momento também foi feito todo o processo de preparação do corpo, né, para ficar vários dias, então tem que tirar os líquidos, tira as vísceras, faz toda a preparação do corpo. E hoje, né, na madrugada de hoje aqui para nós, em Roma começou o velório. Então está acontecendo o velório agora, também já temos imagens no Vatican News. O velório é reservado para os familiares, que no caso dele ele tem uma irmã que é viva, tem os primos que moram na Itália, então eles são convidados a participar, e todos aqueles que estão no Vaticano. Ele escolheu morar numa casa simples, num quarto simples, na Casa Santa Marta, então a capela, aquela capela que sempre ele celebrou durante esses 12 anos, está sendo o local onde o velório acontece. Não é um velório fechado, é um velório reservado para aquelas pessoas mais próximas, para que eles possam manifestar o seu carinho, possam fazer sua oração. À meia-noite daqui, ele será então levado para a Basílica São Pedro, e o velório vai transcorrer até o sábado. Então, o que acontece nesse período? A comunidade que muitas pessoas iriam para Roma para a canonização do Carlo Acutis, que é o jovem, que é o padroeiro da internet, foi suspenso porque quem preside a cerimônia sempre é o pontífice, como ele não delegou a uma outra pessoa, fica então suspensa. O jubileu continua, então nós estamos com Roma cheia de peregrinos que estão indo para o jubileu e agora para o velório do Papa. Inclusive nós temos várias pessoas de Goiânia que já partiram ontem cedo. Agora, no sábado, pela manhã, diga-me. Sim, do sábado pela manhã. No sábado pela manhã, às 5 horas da manhã aqui, 10 horas lá, inicia-se a cerimônia que nós chamamos de funeral, ou a missa de exéquias, aquela última despedida. Então, celebra-se a última missa, daquela missa faz-se então a bênção do corpo e vai ser trasladado da Basílica São Pedro para a Basílica Santa Maria Maior, onde ele escolheu ser sepultado. A Igreja Santa Maria Maior é a mais velha, porque ela foi a primeira igreja, então, construída para homenagear a Virgem Maria. E ele sempre teve, não sei se vocês se recordam, todas as vezes que ele ia para uma viagem ou voltava de uma viagem, ele passava nessa basílica para deixar um ramalhete de flores. Ali tem a imagem, nós temos, né, uma veneração bonita por ela, que ela chama-se Salus Populi Romani, ou Saúde do Povo Romano. E ele pediu para ser sepultado debaixo ali, do lado dela. Ontem à tarde também saiu o seu testamento, e o testamento, então, a única coisa que pede é o local onde ele vai ser sepultado. Então, feito o velório, dá-se continuidade, porque hoje pela manhã já ocorreu a primeira congregação da Cúria, né, dos cardeais, organizando as próximas cerimônias, e o conclave, que vai eleger o seu sucessor, tem que acontecer entre o 15º e o 20º dia.
Eles ainda não definiram, eu tentei olhar aqui para ver se já tinha saído a data, eles ainda não apresentaram. Então, depois do dia 5 de maio, é certeza que o conclave vai ter que começar. Agora, padre, lembrando, quem são as pessoas que vão participar e vão escolher o novo Papa? Tá. Lembra-se que nós temos um colégio de cardeais. Temos cardeais jovens, ou seja, que tem um pouco mais de 50 anos, temos cardeais que já estão chegando à idade de renúncia dentro das suas próprias dioceses, e temos cardeais com maior idade. Então, os cardeais que podem votar e serem votados são aqueles que têm menos de 80 anos. Se eu não me engano, agora nós temos mais de 130. Anteriormente era 120. Agora ele aumentou, né? Ele fez o último consistório no ano passado, no dia 8 de dezembro, aumentou o número de cardeais. E aí nós temos um número maior de votantes. Dentre eles, começa-se o momento de oração, eles fazem um retiro. Então, lembre-se, a própria palavra, né, conclave, com chave. Eles vão deixar tudo aquilo que eles precisam de resolver nesses próximos dias, depois não têm acesso ao mundo exterior. Eles vão rezar, vão pedir a Deus, vão fazer as primeiras eleições, sendo 2 eleições de manhã e duas votações de manhã e 2 votações à tarde. Faz as primeiras para ter um perfil. Entre elas, normalmente vai ter uma reunião onde eles poderão compartilhar o perfil do próximo pontífice, o que vai ser necessário diante desse pontificado, o que foi a maior marca, o que precisamos resolver. Vamos lembrar, o Papa Francisco assumiu, ele dizia, olha, nós precisamos de ter uma igreja que seja igreja em saída, nós temos que ter uma igreja que saiba dialogar com o mundo, nós temos uma igreja que... O próximo pontífice, ele falava, né, lá em março de 2013, nós precisamos de um pontífice que seja capaz de acolher, um pontífice que pense a missão. Quando ele terminou esse discurso, os próprios cardeais disseram, é ele. Então, a partir dali, surgiu a proposta, né, de se fazer a próxima eleição e não teve outra coisa. Ele foi o eleito. Padre Davi, nesses próximos dias... Eu queria saber do senhor, por exemplo, de todas a marca que foi do Papa Francisco, né? Uma marca social, uma marca da Igreja Aberta, tudo que o senhor falou aí. Qual é a possibilidade que a gente tenha um novo Papa também nessa mesma linha que foi do Papa Francisco? Olha, primeira coisa, nós precisamos acreditar que quem conduz a Igreja é o Espírito Santo. Para suceder Bento XVI, o Espírito Santo escolheu um latino-americano que tinha um pensamento claro, uma bela experiência de Deus e que deu um perfil. Então, ele escolheu para o Colégio Cardinalício muitos homens de igreja, de oração, de vida eclesial, né, que são os nossos cardeais, mas ele não fechou um perfil. Ele escolheu de todos os continentes. Hoje, todos os continentes estão representados. Nós sabemos que temos cardeais que são mais próximos a ele. Vou brincar, né? Se fosse para fazer um bolão, eu diria o cardeal Tolentino, que é o cardeal português responsável pelo Vicariato para a Cultura e Educação. Ele é muito próximo do Papa no sentido de amizade, mas também do perfil. Ele consta na lista dos papáveis? Sim. Mas isso não quer dizer que seja ele. Nós temos um cardeal vietnamita que também tem uma abertura, um diálogo, sabe lidar com as situações, pensa claramente a dinâmica da Cúria Romana, da descentralização, de todos esses fatores. Mas o Espírito Santo sabe o que ele quer para cada tempo. Então, como cristãos, como católicos, nós temos que rezar e pedir a Deus que seja aquele que vai ser o que responsável pela igreja nesse tempo. O senhor falou aí também, tem outros nomes, tem o italiano, tem continente africano. O cardeal Parolin, que é atualmente, né, o chefe de Estado. Ele é uma pessoa sensacional e que esteve presente, que sabe, só que assim, não é uma questão partidária dizer assim, nós vamos seguir nessa mesma linha, nesse mesmo processo. Vamos só pensar, Jorge Bergoglio, quando estava em
Buenos Aires, na Argentina. Ele era um homem do silêncio, um homem simples, um homem próximo ao povo. Mas não gostava de entrevista, não era de muita coisa nem nada. Ele foi eleito Papa. A primeira coisa que nós vimos ele foi pedir que o povo rezasse por ele. Tem aquela marca belíssima de mostrar que ele era o bispo de Roma, que ele queria viver próximo. Ele mudou totalmente o jeito de ser, no sentido de saber que ele precisava estar próximo do povo. Tanto é que, eu não vou dizer que ele sabia que estava morrendo, mas o que nós vimos no domingo? Ele mesmo convalescente pediu para poder fazer a volta dentro da praça, que estava cheia de gente, para poder ver o povo e para que o povo pudesse vê-lo. Então, entre o Bergoglio e o Francisco, existe uma distância, porque, eu diria, o Espírito Santo também modelou o seu coração. Então, a gente só deve podemos saber. achar aí, acho que vai ser fulano ou Beltrano, e de repente o Espírito Santo coloca uma pessoa totalmente diferente. Então, a gente só deve saber esse nome a partir do dia 5 de maio, seria mais ou menos isso? Na verdade, nós vamos saber depois disso, depois da eleição. Não adianta nós fazermos um bolão. Porque, assim, de repente a gente acha, vai ser esse. Surge outro. Lembra que na época do Bergoglio, na época da eleição do Papa Francisco, nós falávamos muito, nós torcemos muito pelo cardeal Scerri, que é o cardeal de São Paulo. E o nome dele não foi assim tão cogitado. Nós queríamos, porque ele era próximo ao Papa, por causa disso, por causa daquele outro. O Espírito Santo conduziu. Nós precisamos acreditar que o Papa fez o melhor, escolhendo homens de igreja, homens de oração e homens de verdade para poder levar a igreja adiante. Padre Davi, vai acontecer. Padre Davi, obrigado pela entrevista do senhor, pelas explicações aqui. Uma boa tarde para o senhor. A gente vai ficar acompanhando tudo. Muito obrigado. Um abraço.